Olá, estamos dando início ao nosso programa Saúde e Beleza e hoje com uma super convidada, logicamente, para falar sobre isso, sobre saúde e beleza. Estou recebendo nos nossos estúdios a esteticista Débora Rosa, ela que tem uma clínica em Marechal Cândido Rondon e vai falar sobre esses trabalhos que ela realiza lá e para deixar as pessoas com mais saúde, com mais beleza, é mais ou menos isso, Débora? Tudo bom? Prazer te receber aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu, muito feliz em estar aqui. Falando sobre estética, sobre saúde, acho uma coisa muito importante da gente conversar hoje em dia, porque afinal a autoestima do homem e da mulher é o que move a gente, né? O que faz a gente estar bem todos os dias, né? Eu sempre falo, quando a gente tá com a autoestima elevada, a gente melhora os nossos relacionamentos, seja no trabalho, relacionamento amoroso, entre amigos, familiares, porque a gente tá se sentindo bem, então a gente consegue passar isso pro mundo também. E, Débora, vamos falar um pouquinho de você, né? A sua formação, claro. Idade, fala um pouquinho dos trabalhos que você realiza. Então, tá. Meu nome é Débora Rosa, eu tenho 29 anos, sou formada em estética pela Unipar lá de Cascavel, sou formada há 6 anos e desde que eu me formei eu já comecei a atuar, né? Eu comecei a atender na garagem da minha mãe, fui para Cascavel, voltei, eu estudava em Cascavel, voltei para Marechal. Fiquei 1 ano mais ou menos atendendo aqui e voltei para Cascavel atender lá. Fiquei lá 2 anos e aí eu recebia muita mensagem das mulheres aqui de Marechal pedindo para mim voltar a atender aqui e eu voltei e aí criei raiz de vez aqui e com a minha clínica agora, assim, eu já fazem 4 anos aqui em Marechal, né? Eu atendia primeiro, fui para uma salinha ali na avenida e agora a gente construiu a clínica e eu tô atendendo lá na minha clínica nova. E vamos falar sobre os trabalhos que você realiza nessa clínica também, né? Não é só você que trabalha lá, você tem outros profissionais? Sim, a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente atende várias áreas, né? Lá na clínica a gente tem também a biomédica que atua principalmente com o PEIN, que é a aplicação para os microvasinhos, então varicoses, que eu sei que muita gente se incomoda, lá na clínica a gente realiza essas aplicações, preenchimento de ácido hialurônico também, a gente está com 2 nutris lá no nosso espaço, né? Então a gente está tentando formar uma equipe multidisciplinar, eu ainda não estou com ela fechada, até estou procurando profissionais para atender lá na clínica também, de diversas áreas, até médicos, né? Eu sei que aqui em Marechal a gente precisa muito de, por exemplo, endócrino, dermatologista. Então a clínica ela foi construída e ela está preparada para dar esse suporte a esses profissionais que eu preciso hoje em dia, que eu acho muito interessante trazer para a nossa área aqui. E por que o interesse pela estética, por essa área da saúde? Olha, quando eu decidi que eu ia fazer estética com 17 anos, quando eu estava vendo o que eu queria fazer de faculdade, eu não me identificava com nenhuma área que eu pensava em fazer. Na época, isso fazem, eu acho que uns 14 anos atrás, eu acredito que seja, não sei se é tanto, uns 12, 14 anos, não era muito falado sobre a faculdade de estética. Eu fui fazer uma visita lá em Cascavel com a escola e eu vi esse curso e eu me encantei. E desde lá eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu queria fazer esse curso. Meu pai sempre me apoiou em tudo, meu pai e minha mãe, sempre. Ele falou, olha, se você acha que vai ser bom, vamos fazer. E eu fui, comecei a me encantar. Só que quando eu comecei na faculdade, eu percebi um certo preconceito das pessoas quando eu falava que eu estudava estética, sabe? Pelas pessoas acharem que era algo muito fútil, assim. Só que quando eu estava dentro do curso, eu estudava muita coisa. Eu estudava química, bioquímica, anatomia. O primeiro ano da faculdade, assim, era bem pesado. E eu pensava, gente, mas não é fútil. Eu tô aprendendo sobre o ser humano, sabe? Sobre o corpo humano. E eu pensei, quando eu me formar, eu quero conseguir passar isso para as pessoas, eu quero conseguir elevar a estética para que as pessoas entendam que a estética não é futilidade, ela é um marcador de saúde. Porque vamos pensar assim, tá? Eu sempre dou esse exemplo. Para uma árvore crescer bonita, crescer, dar flores, frutos, ter um tronco bonito, a raiz dela tem que ser forte, né? E nosso corpo é a mesma coisa.
Se o nosso corpo por dentro, né, o nosso organismo, os nossos órgãos, eles não estão funcionando em equilíbrio perfeitamente, a gente não vai ter uma pele bonita, um cabelo bonito, brilhoso, uma unha forte. Então, a estética é um marcador de saúde, tá? A gente não vai ter tantas disfunções estéticas se o nosso corpo ele está funcionando em equilíbrio, o nosso fígado, o nosso intestino, o nosso rim, o nosso coração. Então, quando a gente consegue esse equilíbrio, quando a gente tem uma saúde, a gente tem uma estética muito melhor, a gente apresenta uma estética muito melhor. E é isso que eu quero passar para as pessoas, que a estética é saúde, sim. Legal. E um dos carros-chefes de vocês, eu acho que dá para dizer que é o carro-chefe, né? É a harmonização. Isso, a harmonização corporal. Nós temos algumas fotos de pacientes de vocês que, como comentamos em off, parece que nem é a mesma pessoa, é verdade, né? Eu sempre escuto isso. Não é a mesma pessoa, e é a mesma pessoa. Mas a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Essa parte de harmonização, muita gente imagina talvez só a harmonização facial, mas explique pra gente o que é a harmonização. A harmonização corporal, a gente trata a gordura localizada e flacidez, tá? A gente faz ela através da criolipólise, que é um aparelho que congela a gordura, a célula de gordura. Então, ela tem uma manopla, eu faço a criolipólise existe a de sucção e a de placas. Lá na clínica a gente trabalha com a de sucção, que ela tem uma manopla que a gente acopla na região que a gente for tratar, vai sugar o tecido adiposo ali e vai congelar, tá? Tem um tempo de aplicação. A harmonização é um tratamento de sessão única, mas que nem eu tava te falando aqui, essa sessão ela demora. Então, geralmente as pacientes ficam comigo 1 dia e meio lá na clínica. Elas chegam às 9h30 da manhã, ficam comigo até umas 5, 6 horas da tarde. No outro dia elas retornam para mais umas 3, 4 horinhas, depende ali a quantidade de gordura, se essa gordura é flácida, se essa gordura é compacta, tem tudo isso que a gente analisa na hora da avaliação, né? E aí a gente causa uma apoptose nessa célula de gordura. Então, a gente causa uma destruição dessa célula de gordura. Esse processo, ele é invasivo? Não, ele é só, não tem agulha, não tem nada desse tipo. A gente só usa a manopla da crio mesmo. Que vai congelar... Que vai congelar a nossa célula de gordura. Entendi. E aí, qual que é o processo que acontece no organismo? Quando a gente faz isso, a gente causa uma inflamação localizada, tá? Quando a gente faz essa inflamação localizada, o nosso corpo, ele entende que está acontecendo alguma coisa ali e ele precisa ir lá averiguar. A gente congelou essa célula de gordura. Essa célula de gordura, ela vai se fragmentar em vários pedacinhos. O nosso corpo, ele vai entender que ele não vai mais usar essas células e ele precisa eliminar. Ele vai mandar os macrófagos, que são uns bichinhos que a gente tem no nosso organismo, lá para aquela região daquela célula, e eles vão fazer um processo de fagocitose, que a grosso modo, que eu posso explicar assim mais ou menos para as pessoas entenderem esse processo de fagocitose. Esses macrófagos vão comer esses pedacinhos de célula, até elas não existirem mais. Não é um processo que acontece do dia para a noite. O resultado de uma harmonização final é de 90 a 120 dias por conta desse processo que acontece no nosso corpo. O organismo que o organismo vai fazer. Então, diferente dos outros processos de estética, dos outros tratamentos, a gente tem 3 formas de eliminar a gordura num tratamento estético: lipólise, necrose e apoptose. A mais eficaz é a apoptose, porque a gente destrói essa célula de gordura. Então, muita gente me pergunta: tá, Débora, eu vou fazer esse procedimento e eu logo vou voltar a acumular gordura ali na região? Não, porque a gente destruiu a célula. Então, é muito mais difícil. Obviamente que se a gente não manter hábitos saudáveis, um equilíbrio. Eu não falo nunca para as minhas pacientes fazerem loucuras. Ai, não pode comer. Não, é um equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida para a gente conseguir manter esse resultado para sempre. Porque as pacientes, elas me procuram para uma coisa para a vida delas, Sim. não só para aquele momento, sabe? Então é tudo em equilíbrio e não volta a acumular, né? Só se realmente não manter os hábitos saudáveis da vida. E causa alguma lesão, flacidez, fica alguma situação desse tipo? Não, o que pode acontecer na região é ficar um hematoma roxo,
por conta da sucção que é feita ali na pele, tá? Não que vai machucar, a região fica dolorida, sim, porque congela, então deixa a pele fragilizada, mas ela fica roxinha aí por uns 5 dias e depois já volta ao normal. De uma lesão. Normal de uma lesão. Flacidez também não. A gente consegue tratar a flacidez na região, porque como a gente causou uma inflamação, uma resposta do nosso corpo é mandar novas células de colágeno e elastina para a região. E a gente sabe que isso ajuda na flacidez. Então a gente consegue tratar a flacidez de forma secundária numa harmonização. Não é o nosso foco, né? Que o nosso foco é a gordura localizada, mas de uma forma secundária a gente consegue melhorar o aspecto daquela pele. E Débora, é um procedimento que só tem lá na sua clínica, sim, né? Vamos ressaltar só lá na isso. Clínica. Isso aí. Eu fiz diversos cursos na área de criolipólise. Eu acho que eu fiz 5 cursos nessa área. E eu fui juntando coisas boas de cada curso para chegar na técnica que eu tenho hoje lá na clínica, né? Então, assim, é só lá na clínica que a gente faz daquela forma a harmonização corporal. Existem outros Sim, procedimentos tem outras parecidos, técnicas, talvez, tem né? outras técnicas, mas a técnica que a gente usa lá é só da gente, lá da clínica. E a procura? Eu acredito que é 90% Olha, feminina, ou mudou o mercado? Olha, até que tá vindo procurar bastante homem. Tem bastante homem procurando ultimamente, assim. Eu percebi que depois da pandemia aumentou muito mais a procura masculina para se cuidar. Olha aí, que legal. Mas assim, uns 70% feminina e o restante masculina. Aumentou bem? Tá aumentando, entendeu? Porque muita gente fica com medo, acha que a gente não vai atender. Eu já tive muitos pacientes homens que vieram me procurar e me perguntaram: você atende o público masculino? Como que funciona isso? E sim, a gente atende, é profissional, né? E eu acho que todo mundo merece se cuidar, né? Legal. E a região que mais trabalha é a região abdominal? Uns 90% é na região abdominal. Na harmonização a gente trata o abdômen, o flanco anterior, o flanco posterior e as costas. Por isso que demora tanto tempo, porque são várias regiões que eu tenho que fazer naquela sessão, porque uma ajuda a outra a dar aquele resultado final. Eu não consigo só tratar uma região, eu tenho que tratar toda a parte do tronco superior. A gente faz muito braço também junto com o tronco superior. Quando as pacientes me procuram para fazer tronco superior e inferior, eu peço um intervalo de 45 dias. Porque como a gente faz um processo inflamatório, quando a gente inflama a parte de cima e parte de baixo, o nosso corpo ele fica muito confuso, ele não sabe para onde ele tem que ir e ele acaba não fazendo o que deveria ser feito. Então a gente não tem tanto resultado quando a gente faz as duas regiões juntas. Por isso eu peço esse tempo de 45 dias. As pessoas um pouco mais obesas, digamos assim, acabam perdendo peso, né? Sim, também. E aí existe essa flacidez de braço, de abdômen, coxa. Consegue se fazer no corpo inteiro esse trabalho aí também? Consegue fazer no corpo inteiro, desde que tenha a indicação para ser feito, tem a prega mínima de gordura que é de 2 milímetros, tá? Que a gente faz e tem que ter essa indicação e a gente pode fazer no corpo inteiro. E Débora, qual que é a importância hoje da estética para a pessoa, para o ser humano? Não só a parte de saúde em si, né? Olha, eu acho que tem tudo a ver com a nossa saúde. A autoestima, quando a gente, que nem eu falei no começo, quando a gente olha para o espelho e gosta do que vê, a gente produz muito mais, né? E isso reflete no trabalho, nas relações pessoais, em tudo, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito problema com depressão, com ansiedade. É um mal do século, né? Que a gente vê, principalmente depois da pandemia. Eu vi que aumentou muito a procura estética também pós-pandemia. E quando a gente se sente bem, eu não tô falando que isso é uma cura para depressão, mas a gente consegue evoluir muito. Tem algumas pacientes que me procuram que estão sofrendo com alguns problemas e que quando conseguem melhorar a aparência estética, né, elas conseguem melhorar alguns aspectos das vidas delas pessoais. Então isso é transformador, assim, sabe? É gratificante demais quando uma paciente chega para mim
tem algumas que vêm e choram comigo, sabe? Que me agradecem. Então, que nem eu falo, a estética não é futilidade. É uma coisa muito importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. E que tem que ser muito falado. Por isso que eu achei muito legal o programa, porque eu acho que tem que ser mais falado, sabe? A gente tem que discutir sobre isso. Não é uma coisa fútil. É uma coisa que está no nosso dia a dia. E se te incomoda e tem como resolver... E tem como tratar, por que não, né? A gente tem que começar a se colocar em primeiro lugar. Muitas mulheres, principalmente, colocam todo mundo na frente delas mesmas. E isso acaba pesando com o passar dos anos. E ela fazer algo por ela já dá uma aliviada nisso, sabe? Que é muito incrível ver. Elas falam muito sobre isso. Ah, mas meu filho tem que fazer isso, tem que não sei o que, meu marido, minha família. Sempre os outros. Sempre os outros. E quando ela se coloca, quando ela faz uma coisa por ela se sente tão bem, ela sai tão aliviada, sabe? Que ela consegue melhorar toda a relação dela ali no dia a dia. Débora, você está dando consultorias, cursos sobre esse procedimento que vocês realizam na clínica? Sim, a harmonização sim. Eu dou mentoria, tá? Eu dou mentoria presencial, porque eu acho muito importante a pessoa vir ver como é feito na prática mesmo, né? Eu já fiz alguns cursos online, mas eu não gostei muito, não consegui absorver tanto, então eu prezo pelas minhas alunas vierem aqui na clínica, para vivenciar o dia a dia, para elas entenderem como que funciona. Legal, isso aí é legal. Porque a harmonização, ela é algo muito complexo de ser feito. Tem que fazer certinho cada coisinha para a gente ter aquele resultado no final. Então, elas verem como funciona mesmo é o que faz a diferença para atuar nas clínicas delas. E para entender o funcionamento até mesmo do equipamento que você falou, isso, né? Que é muito importante. Esse equipamento que vocês usam, você falou que faz em média que 20 anos que já está no mercado, sempre por aí. tem... Fazem 20 anos, eu acho, que a criolipólise foi para o mercado, né? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que sim. E cada vez a gente vai aperfeiçoando mais o uso desse equipamento, porque é um equipamento incrível, que a gente consegue realizar coisas incríveis, mas que cada vez a gente vai vendo mais evolução da técnica, né? Que legal. Débora, quero te agradecer. Nosso primeiro programa aqui, Saúde e Beleza, já trazendo informação, acho que importantíssima aí, né? E principalmente onde incomoda, né? Região abdominal. Muito. Não tem homem, não tem mulher que não se incomode com isso, né? Quero te agradecer. Muito obrigada. Parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu sonho realizado, né? Pela clínica lá, vários profissionais de ponta. Eu vou lá em uma das profissionais que tem na tua clínica, né? E é top. E parabéns para você. Obrigado por participar desse programa conosco. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, muito honrada em estar aqui participando com vocês. Acho incrível o trabalho de vocês. E essa informação que vocês trazem de uma maneira muito leve, me deixaram muito confortável aqui para falar, mas muito obrigada, tá? E quem quiser saber mais sobre os procedimentos que a clínica oferece, sobre os cursos que você dá, como é que pode fazer? Pode mandar um WhatsApp pra gente, a gente responde lá. A gente trabalha muito com o WhatsApp e com o Instagram, né? Para agendamentos e tudo mais. O nosso WhatsApp eu acredito que dá para deixar aqui embaixo. É só mandar uma mensagem que a gente responde, a gente agenda uma avaliação, uma consultoria, tudo bem certinho lá pelo nosso WhatsApp. E o Instagram de vocês? O nosso Instagram é Débora Rosa Estética Personalizada. Legal, legal. Parabéns mais uma vez, muito sucesso para ti. E semana que vem eu tenho mais uma visitinha na minha Nutra. Então bora lá, que eu vejo você postando lá. Vou dar uma passadinha por lá. Obrigado, Débora. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Querem saber mais sobre o nosso programa, nos acompanhar aí, tem todas as nossas redes sociais aí também. A gente conta muito com vocês e continue conosco, porque no presente você está sempre muito bem informado. Até a próxima.